Olá, tudo bem? Iremos apresentar hoje um trabalho da matéria de Patologia Clínica do curso de Medicina Veterinária IFMG. O trabalho é sobre o método Black, ou MIFC. Os integrantes do nosso grupo é composto por mim, Jennifer Araújo, a Amanda, a Cristiele, a Laura Fabrini, o Lucas, a Milena e a Sabrina. Abordaremos nesse trabalho o conceito do método, as vantagens, as desvantagens, os materiais, a realização da técnica, os principais endoparasitas, características da técnica e a conclusão. Mas o que é o método Black? O método Black é uma técnica de concentração por centrifugação, que é uma forma qualitativa de identificar formas parasitas. Quais são suas vantagens e desvantagens? As vantagens é que é um método fácil, sensível e rápido. E de desvantagem, a gente tem a necessidade de uma centrífuga e que tem um custo-benefício alto. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os materiais que são utilizados nesse teste. As fezes, elas ficam em suspensão com a água ou com o MIF. O MIF, ele é um líquido conservante, então ele proporciona uma maior durabilidade das amostras. Isso ocorre porque as fezes, quando elas estão conservadas no MIF, não ocorre a transformação de trofozoítos e cistos dos protozoários e nem dos ovos de eumintos. Além da água e do MIF, então, a gente tem o tubo cônico, o éter, a centrífuga, a gase montada em pinça, a lâmina, a lamina e o lugol. A centrífuga, ela é uma particularidade desse tipo de teste. Agora eu vou falar um pouco sobre o início do procedimento, como ele é feito. Então, as fezes, elas precisam ser recém-emitidas e elas são conservadas nesse líquido de MIF, que é composto por mercúrio, iodo e formol. Como eu falei, ele é indicado porque ele preserva as fezes por um período mais longo. Depois faz uma homogeneização do líquido com as fezes, aqui nos slides mostra, fazendo a adição do líquido e das fezes. Agora as meninas vão dar continuidade ao procedimento. Depois de homogeneizar bem, então a gente vai filtrar a suspensão de fezes em uma gase cirúrgica dobrada em quatro, num copo plástico descartável. Depois a gente vai pegar a parte que foi filtrada, né? A gente vai transferir de 1 a 2 ml dessa parte para um tubo cônico de centrifugação com capacidade para 15 ml. Depois, nesse tubo, a gente vai acrescentar de 4 a 5 ml de éter sulfúrico. Após acrescentar 4 a 5 ml de éter sulfúrico, deve-se agitar vigorosamente a amostra. O importante para desgordurar o material. Após agitar essa amostra, deve-se centrifugar por 1 minuto a 1500 RPM. Após realizar a centrifugação dessa amostra, com o auxílio de um bastão, deve-se descolar a camada de detritos gordurosos que ficam na parede do tubo. Então, como já dito anteriormente, após retirar essa camada de detritos gordurosos ao redor do tubo, vai pegar esse tubo, inverter ele para tirar todo aquele líquido que ficou por cima e vai manter ele de boca para baixo até que você tire todo aquele líquido e fique somente os sedimentos no fundo do tubo, como mostram as imagens. Depois que você tira esse líquido, você vai pegar um palito de picolé ou alguma coisa, uma pinça, vai colocar um algodão na extremidade e vai limpar toda a parede do tubo com esse utensílio. E então, depois de você ter feito isso, você vai acrescentar aquele sedimento que ficou ali no fundo do tubo, gotas de salina ou de Lugol. Essas substâncias, elas possuem como função, elas vão fazer a impregnação desses ovos ou dos cistos de eumintos e protozoários e vai fazer com que tenha uma facilitação da visualização
das estruturas, facilitando a identificação quando for colocar esse sedimento na lâmina. Então, depois que cora o sedimento, a gente tem que passar eles para uma lâmina para a gente mandar para visualização no microscópio. Então, você pode ou inverter o tubo em cima da lâmina diretamente, mas se o sedimento for excessivo, é recomendado você pipetar e colocar na lâmina. Após colocar na lâmina, a gente cobre esse sedimento com uma lamínula, então essa lâmina está pronta para ser visualizada no microscópio. Agora, a gente vai passar um vídeo que não é de nossa autoria, que demonstra brevemente como é realizado este procedimento em um laboratório. Agora eu irei falar sobre os principais endoparasitos que são encontrados pelo método de Blake. Então, devemos lembrar que uma das principais características desse método é sua eficácia no diagnóstico dos mais diversos endoparasitos intestinais. Lembrando também que ele é mais sensível quando comparado ao método de Hoffman. Então, primeiramente, devemos lembrar que o método de Blake ele não é específico para um parasito. Ele consegue, assim dizendo, fazer uma varredura geral para a análise parasitológica de fezes. Então, usando esse método, podemos encontrar tanto ovos ou fases larvais de helmintos e também oocistos ou cistos de alguns protozoários, que geralmente são as formas mais comuns desses parasitos quando observados nas fezes. E aqui, como método de demonstração, eu coloquei algumas fotos de como serão observados esses parasitos no microscópio após realizado o método de Blake. Aqui, nessa foto acima, nós vemos cistos de giardia. E aqui, nessa foto mais abaixo, nós vemos alguns exemplos de helmintos encontrados com esse método. A foto A apresenta um ovo larvado de ancilostoma. A foto B mostra um ovo de tricúris. A foto C mostra um ovo de toxocara e também a foto D mostrando uma fase larval de ancilostoma. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre as características. Quando a gente compara com o teste de Hoffman, que é um teste muito semelhante, a gente vai ver que o nosso método ele é mais rápido, justamente pela centrifugação do material. Então, vai ter uma rápida decantação. O método ele vai ser muito utilizado para pequenos animais e ele vai fornecer uma maior quantidade de sedimento para análise.
O sedimento por centrifugação permite que todos os materiais do tubo decante, concentrando ainda mais os parasitas e deixando o teste mais sensível. Além disso, alguns autores falam que é inadequada a utilização desse método para diagnóstico de giardia, porque os cistos desses protozoários, eles não vão ser facilmente visualizados nos detritos fecais. Para concluir, o método de Blegg, ele é considerado um método muito eficaz para detectar parasitas intestinais, os ovos, as larvas e os cistos e ocistos dos eumintos e dos protozoários, porque é um teste de fácil execução, um teste rápido e que tem uma sensibilidade muito boa. O único contra dele que a gente encontra é que ele vai ter a dependência da centrífuga e a centrífuga ela tem um alto valor no mercado. É isso, obrigada.